Bem-vindo aqui no Encontro com Yahweh. Mais uma vez, seja também bem encontrado. E eu agradeço pela oportunidade mais uma vez concedida. Obrigado. Pela TV Palanca, por essa oportunidade de transmitir a mensagem da graça transformadora de Deus. O nosso encontro com Yahweh. Sem dúvida. Gabriel Estevão, como é que tudo começou essa sua andança lá no como é que vamos chamar? No mundo do obscurantismo, né? No mundo lá das trevas. Como é que começou? Antes de tudo, eu gostaria de falarmos acerca da Bíblia, praticamente. Vamos abrir a Bíblia, Efésios, capítulo 6, versículo 12. Diz o seguinte: porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok. Aqui a Bíblia praticamente está a falar para nós que a nossa luta não é contra a carne e o sangue. Praticamente a carne e o sangue é a composição do ser humano. Então a nossa luta não é contra o nosso semelhante, mas é contra as hostes espirituais, é contra os príncipes da maldade, contra praticamente os espíritos maus. E eu vou falar a partir mesmo destes, que é a nossa... onde tudo começa. Onde tudo começa. Ok. A minha pergunta foi, como é que começou? Como é que tudo começou? No outro dia já dizia, mais nunca é demais. Sim, tem como tudo começou assim. A nossa cultura, nós africanos, feitiço para nós é cultura, é tradição. É normal. É normal. Em todas as tribos tem sempre um representante. E desta, meu avô, praticamente, pai do meu pai, foi chamado enquanto estava em vida de Velho Bengo. Então, Estevão Mondo, mais conhecido por Velho Bengo, ou Soba Bengo. Ele era um regedor. Regedor, praticamente, é um conselheiro-chefe dos Soba. Soba é praticamente chefe tribal de uma determinada comunidade. Então, sendo regedor, ele era conselheiro de 5 Sobas. E esses 5 Sobas governavam ou administravam 5 aldeias. E essas 5 aldeias estão situadas na província do Uís, município de Alto Cauale, antigamente era chamado Cangola, e comuna do Bengo, também no bairro do Bengo. É lá onde tudo começou. Tinhas quantos anos nessa altura? Na altura, antes... Quando deste conta que estás nesse mundo, assim, olhaste e disseste, não, aqui alguma coisa está a acontecer. Isso, tinhas mais ou menos quantos anos? 2 anos. 2 anos. Sim, com 2 anos já tinhas contacto com lá o outro lado? Sim, praticamente com 2 anos já estava no ritual da iniciação. 2 anos é no ritual de iniciação. Sim, ritual da iniciação, onde também tive o privilégio de conhecer o príncipe do outro lado. Praticamente os atributos que os cristãos dão a Jesus Cristo, no outro lado é dado a Lúcifer. A Lúcifer. Sim, né? Mas nessa altura, com 12 anos que você já... 2 anos sim, que você começou a ter esse contacto. Com certeza. E a princípio também cresci numa fazenda, distante das pessoas normais. E lá nessa fazenda, na ausência só praticamente era visto pelos meus avós e pelas pessoas que também faziam parte do sistema. O sistema que como é que vamos... Feitiçaria, bruxaria... Qual é o nome correto para atribuir a esse sistema? Praticamente, é mesmo de feitiçaria, os feiticeiros. Ok. Você convivia com eles aí naquela área? Com certeza. Eu recebia a visita deles. E também praticamente convivia com os escravos. Na nossa língua materna é chamado de Mayombola. Mayombola praticamente são pessoas que as pessoas normais acham que são pessoas de outro mundo, ou almas de outro mundo. Mas, na verdade, não é isso que acontece. Não é isso. Deixa já lhe perguntar uma coisa assim, rápido, porque hoje temos muitas perguntas, o Gabriel. Há aquela história que se conta que a pessoa já morreu aqui em Luanda, mas está em Cabinda a trabalhar, está no Uís a trabalhar. Isso é verdade? Bem, é mesmo isso também que estava mesmo para falar, porque Mayombola tem mesmo esse processo. É? Sim, é um processo que os espíritos, em colaboração com os seres humanos, realizam. Como temos o processo, a primeira parte, temos o processo de
como é que eu posso dizer? A ilusão da visão. Ele cria uma ilusão da visão, ok? Imaginemos que o Gabriel está aqui. E o tio do Gabriel, de acordo com a nossa tradição, o tio do Gabriel quer vender o Gabriel para uma determinada família ou para um determinado feiticeiro. E ele quer comprar este. Então, para manipular a visão das pessoas normais, o que acontece? Eles simplesmente vão manipular a visão das pessoas, vão pôr um animal, ok? Um animal, este animal, seja ele o animal ou qualquer tipo de objeto, é posto num lugar. E este lugar, eles retiram a pessoa é vendida e todos que estiverem ali vão ver que é uma pessoa que morreu ou morreu por acidente ou por qualquer coisa, mas que esteja morta. As pessoas todas, as pessoas que conheceram essa pessoa vão ver que é mesmo ele sendo que está morto, que está sendo enterrado. Mas na realidade não é a pessoa que morreu. A pessoa foi levada. Ele vai ser escravo, vai trabalhar naquele determinado lugar, o espaço geográfico em que ele está, em que ele foi vendido. Ele lá vai trabalhar como homem assim mesmo de carne e osso. E as pessoas, as famílias e amigos vão pensar que enterraram o fulano de tal, enterraram o Gabriel, enquanto não enterraram o Gabriel, enterraram um animal ou objeto. Isso acontece. Quem faz isso são os espíritos. Os espíritos têm o poder suficiente para fazer isso. E na sua maioria dos grupos, praticamente, que fazem isso, são os espíritos amigos. Os espíritos amigos temos a divindade satânica. Da divindade satânica temos o primeiro grupo chamado espíritos amigos. Esses são especialistas simplesmente em criar esse tipo de manipulação. Fazer aparecer as pessoas que já morreram faz tempo, para conversar com as pessoas vivas, dizer que o fulano de tal ainda não morreu, mas continua a viver. Mas, Gabriel, as pessoas que fazem pacto tem algumas pessoas que, por exemplo, você, de acordo com a sua história, você não teve a possibilidade de escolher. Você já, com 12 anos de idade, já foste dedicado lá. Portanto, não é uma pessoa que tem 14, 15 anos, está no seu perfeito juízo e tem a possibilidade de escolher. O teu caso é excepcional nesse sentido. Mas qual é o objetivo de estar lá no outro lado? É para quê? Estar lá é para fazer o quê? No fim das contas, por exemplo, quem está aqui do outro lado, nesse lado, né? Estamos a esperar o céu, a gente faz tudo para imitar Cristo, porque queremos ir ao céu e tal, queremos cumprir a palavra. Nós fazemos isso. Quem está lá do outro lado é para quê? Faz o quê? Qual é a missão? Muito bem. Do outro lado, os que estão no outro lado também são enganados. Okay. Principalmente os feiticeiros. Estou a referir aos feiticeiros da magia negra. Os feiticeiros da magia negra, na sua maioria, são bem enganados também. Porque eles são dados praticamente a ilusão de que eles estão a viver num mundo diferente do nosso mundo físico, o mundo espiritual, em que eles lá têm riqueza, os espíritos manipulam a eles de que eles têm riqueza, têm um mundo só mesmo para eles. Ele lá é rico, mas no meu mundo real eu sou pobre. Sim. É só riquezas. É só riquezas, praticamente, que eles manifestam. E também dá uma esperança de que depois deste mundo, nós teremos outro mundo melhor que vamos viver quê? Eternamente, de que o próprio Lúcifer vai fazer o quê? Vai governar e será um paraíso nesta terra. Há umas pessoas que viajam, porque olha, viajou porque olha, estava a andar à noite e depois bateu num fio de energia e caiu. Quer dizer, e fica assim uma especulação. Alguns dizem que é verdade, outros não acreditam. Gabriel, isso é verdade? Bem, é uma realidade. É uma realidade. Sim, acontece mesmo, porque há uma... Como é que eu posso dizer? Há uma rede mundial, a nível mundial, em que todos os feiticeiros utilizam um tipo de objeto, um tipo de madeira. E esta madeira sagrada é chamada de Hollywood. Okay? Hollywood significa madeira sagrada. Hollywood para os ingleses significa... é uma palavra composta, chamada compound words. São palavras compostas. E nós aqui em português chamamos de palavras compostas por aglutinação. Sim, sim. Entre elas está o Holy, que significa sagrado, e o Wood quer dizer madeira. Então, madeira sagrada. A madeira sagrada é a nível mundial. Todos os feiticeiros utilizam esta madeira sagrada para se deslocar de um lugar para outro. E o próprio feiticeiro também tem que ter fé. Os feiticeiros têm mais fé do que um próprio cristão, que praticamente as pessoas que se dizem cristãos.
Porque ele tem que ter fé de que esta madeira, esse objeto vai lhe transportar daqui, da província de Luanda para a província de Malange, ou de Malange para a África do Sul. Ele tem que ter essa confiança. Ele tem que ter a certeza de que o Espírito, ele vai ter confiança no objeto. E o Espírito vai operar milagre mediante a fé que ele vai pôr nesse objeto. E ele não pode praticamente quebrar a regra. Se ele quebra, cai. Gabriel, eu hoje vou perguntar tudo. Tenho muitas perguntas. Mas eu não sou o único. Nossa produção foi à rua e eles mandaram também perguntas para si e depois você vai responder aqui. Vamos ver. Em que momento o irmão decidiu deixar a prática da bruxaria? Como é que decorreu o processo do ex-bruxo convertido segundo a bruxaria? Queria saber que o irmão nos desse uma prova que o irmão deixou o mundo da bruxaria. Porque tem bruxo que usam a Bíblia, tem feiticeiro que estão a pregar a palavra, tem muitos aí que tem nome de papá, estão a abrir igreja, mas na verdade não tem Deus. Então eu quero que o irmão nos dê uma prova concreta que deixou o mundo da bruxaria. Dá para dar essa prova? Tem como? Sim, temos como. Gabriel, responde, meu irmão. Sim, começando com a última pergunta mesmo, dar evidências. A Bíblia, em Salmos capítulo 34, versículo 8, diz assim, provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é bom. Jesus também disse, nem todos que me dizem Senhor, Senhor, herdarão o quê? O reino do céu. Mas aquele que faz a vontade de meu quê? De meu Pai que está no céu. E outra coisa também diz assim, nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. E nenhuma árvore má pode produzir frutos bons. Assim também podemos comparar. Quem está em Cristo, nova criatura, pelos seus frutos conhecereis. De que lado nós estamos? Isso é e também eu gostaria de dizer que muitos cristãos dizem que Deus é bom, Deus é amor, mas todavia não há evidência do amor de Cristo na vida dele, ele torna-se mentiroso. Quando eu digo assim, Senhor é bom, Deus é amor, e ele não mostrou evidências na minha vida que prova que Deus é amor, eu estaria a mentir quando eu pregar que Deus é amor. Não é? Porque a Bíblia diz assim, façai prova, provai e vede que o Senhor é bom. Nós devemos primeiro pedir ao Senhor prova. E ele vai nos mostrar essas provas. O Gabriel estava a falar da matéria de Hollywood, mas eu queria fazer uma introdução também aqui de uma questão que falaste em relação à fé. Sobre que o pessoal que está lá no outro lado, no mundo do satanismo, esse pessoal tem muita fé. E muitos de nós que estamos aqui no cristianismo, me parece que temos mais dúvida. E Tomé foi um deles, né? A gente diz Tomé. Mas me parece também nós hoje, há muita coisa que queremos ver para crer. E foi a pergunta do irmão. Mostra ainda uma prova que mudaste. Quero ver alguma coisa, ver. Acha que para essa guerra do bem, nessa guerra do bem e o mal, acha que essa coisa de ser materialista é boa? Ser materialista é boa? Bem, o grande conflito se decorre na mente humana. A mente humana é o campo da batalha entre o bem e o mal. Satanás e os seus demônios e os seus agentes da elite das sociedades secretas utilizam meios e métodos para conquistar a mente humana, para prender a mente humana. Por outro lado também, Jesus Cristo utiliza meios e métodos para conquistar o ser humano, para atraí-lo ao quê? A salvação que ele mesmo deu através da sua morte na cruz. Então, a dúvida em si, existem dois tipos de dúvida. Eu posso até comprar dois tipos de dúvida. A dúvida que busca a verdade e a dúvida da incredulidade. Mesmo tendo as evidências que provam da dúvida que ele tinha, ele não aceita. Não aceita. Os fiéis, os teus atuais irmãos, te recebem? Com certeza. A princípio ainda há preconceito. Há preconceito, sim, né? És de que igreja, já agora? Sou adventista do sétimo dia. Ok. E a princípio também não gosto muito de falar de igreja nem de religião. Não, né? Sou contra até isso. Ok. E religião, igreja, eu menos falo disso. Ok? Porque
No outro mundo eu sabia que, a partir da religião, nós podemos ser da mesma igreja, da mesma denominação religiosa, mas o facto é que tens uma religião individual. Eu não sei se a quem você adora, porque religião significa ligação. Aquilo que te liga ao teu próprio Deus. Às vezes nós confundimos entre culto de adoração e adoração. Culto de adoração é diferente de adoração. Adoração é estilo de vida. Aquilo que eu faço diariamente. Praticamente, o meu estilo de vida, o meu hábito, as minhas práticas do dia a dia, me diz a quem eu estou a adorar. E é difícil essa questão do preconceito? Ou já estás habituado e tens foco, sabes onde vais chegar? Graças a Deus, porque foi em 2008 em que eu tive um encontro pessoal com Jesus, 2008, e de 2008 até 2014 eu não queria contar a minha experiência. Okay. Eu não queria contar de jeito nenhum, porque eu sabia praticamente o conceito, sabendo já a tradição ou a mente africana, praticamente a mente africana, de que a mente africana tem medo do feitiço. Mas não é só africanos. Até me parece que o feitiço mais perigoso é da Índia. Com Dizem certeza. que na Índia é lá o lugar onde, se você... Sim, é a fonte da magia negra. Então, não é um problema só africano, é um Não, problema mas geral. quanto à questão do preconceito, do medo. 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 Os africanos, praticamente, os feiticeiros negro-africanos, praticamente que utilizam a magia negra, porque a magia negra é assassina. A diferença entre a magia branca e a magia negra é que a magia negra é assassina. Ok. E a magia branca é mais perigosa do que a magia negra. Mas os feiticeiros, as pessoas têm medo dos feiticeiros. E, em vez de ter medo, praticamente, até os próprios cristãos também têm medo dos feiticeiros. Enquanto os feiticeiros que teriam medo dos cristãos, eles estão a fazer o inverso. Foi em 2008, depois da minha conversão. Passou 6 anos, eu não queria contar a minha experiência, porque eu tinha receio. Eu não queria de jeito nenhum. Até fui obrigado, praticamente, Deus permitir com que eu ficasse doente gravemente para que eu pudesse contar a experiência, porque Deus dizia que eu tinha que contar essa experiência, para a honra e glória do seu próprio nome. Eu resisti por muito tempo, mas aproximadamente em 2014, em dezembro de 2014, estava prestes a morrer, sim, estava mesmo gravemente. Foi no momento que eu decidi pela primeira vez a contar a minha experiência na Igreja Central de Luanda dos Adventistas do Sétimo Dia. Ok, mas uma coisa curiosa, antes, voltar, recuando um pouquinho, e é a pergunta que foi feita, como é que foi a conversão? Como é que Cristo te alcançou? Muito bem. Eu convivia com os espíritos. Existem regras praticamente. Eu era um reptiliano. Sim. Era um canal dos espíritos. Reptiliano praticamente são pessoas dependentes de sangue humanas. São pessoas dependentes de sangue humanas. Às vezes nós acompanhamos aquele filme que demonstra terrores ou vampiros. Aquilo é para demonstrar que existem pessoas dependentes de sangue humano. Sangue mesmo humano. E ele sobrevive através do sangue humano. Fazem o quê? Bebem? Beber mesmo sangue humano. Bebeste muito sangue humano? Com certeza. Essas pessoas são praticamente, eu cresci com um espírito frio e escuro. Quando fala mesmo espírito frio e escuro, não tem remorso de nada. Não tem nenhum sentimento de culpa. Ele não sente sentimentos de culpa, nem remorso. Eles são frios. Onde ele está presente, está mesmo frio. Em todos os aspectos. Não tem sentimento de nada. Ele pode pegar uma faca, cortar a garganta de uma criança, arrancar-lhe o coração, despejar o sangue no recipiente e beber sem sentir nenhum remorso. E essas crianças? Essa é a realidade. Aquele mundo era assim, era cruel, um mundo cruel. Vocês atuavam muito nos hospitais. Aquelas pessoas estão nas camas, moribundas. Você vê a pessoa hoje está bem, mas amanhã ficou grave. Aquilo também é o trabalho lá do... Existem níveis também. Existem níveis. Existiam pessoas praticamente preparadas para aquele tipo de ação. Cada um agia de acordo com o seu nível, de acordo com o seu chamado. Também há... Ok. Lá do outro lado. Sim. Depende de como é que foi... Com certeza. Lá também tem regras e tem nível. E cada nível também tem a sua esfera de ação. E você desobedeceu aquelas regras? Para saíres? Para sair praticamente eu não saía. Eu sempre tenho dito que não sair. Foi Deus que me tirou. Foi Jesus Cristo que me tirou daquele meio. Para Cristo te tirar, como é que ele te chegou? Estavas a contar e acabei fazendo outras perguntas no caminho. Mas eu quero já a parte em que Cristo te pegou, porque eu ainda tenho mais vídeos e ainda tenho muitas perguntas. Sim, começou isso. Foi numa reunião que estávamos na Índia.
E nessa reunião, praticamente havia esse sacrifício de muitas pessoas, em vez de animais, pessoas. E lá também tinha governantes, representantes de todas as nações. Representantes angolanos? Sim, praticamente de todos os países, representantes mesmo de elite. E ela estava a sacrificar pessoas cada vez, praticamente mais sacrifício, mas os anjos também se alegravam. Mais sacrifício, mais as pessoas, mais os anjos também se alegravam, porque quanto mais morte de pessoas inocentes, melhor para aquele reino. E nessa praticamente de sacrificar, veio em mim um sentimento que nunca tive no princípio, desde que eu nasci até aquele momento. Comecei a me perguntar qual é o sentido da vida. Okay. Essas são as perguntas que começaram a sair. Qual é o sentido da vida? O feiticeiro não é feliz. Okay. Nenhuma pessoa feliz quer ver, nenhuma pessoa feliz deseja ver felicidade em outra pessoa. Sim. Imaginemos que eu seja feliz, eu vou querer a felicidade na outra pessoa. Toda pessoa infeliz deseja infelicidade em outra. Então essas pessoas são infelizes e ele não vive de uma forma livre. Quando eles dizem que o feiticeiro é livre, é poderoso, é mentira. Ele depende dos espíritos, eles são escravos. No momento que ele é chamado, obrigatoriamente ele tem que sair, se não sair ele morre. Os espíritos não são amigos de ninguém. Os feiticeiros do alto nível, a partir do baixo até o alto nível, eles sabem que são escravos. Mas os espíritos, praticamente, os enganam. Eles enganam. E praticamente, nesse sentimento começaram a nascer dentro de mim, eu comecei a me perguntar qual é a razão da minha existência. Qual é o sentido da vida? E porque também íamos em países onde matávamos cristãos, ok? Matavam pessoas fiéis a Deus, não somente cristãos, mas pessoas fiéis ao Deus verdadeiro, em nome de terrorismo. E ao matar essas pessoas, algumas cantavam, e outras oravam, diziam assim, perdoa-lhes porque eles não sabem o que eles estão a fazer. É claro que eu sei o que estou a fazer. Como é que ele está a dizer que eu não sei o que estou a fazer? Ainda ora por mim. Alguns cantavam, eles estão a morrer, mas estão a cantar. Só que essas coisas não apresentam nas mídias. É proibido apresentar. E não pode ter câmera aí para filmar. Olha, cada segundo que passa, parece mentira, mas é uma verdade. Cada segundo que passa, morre mais de uma pessoa fiel a Deus neste mundo. Que a mídia não apresenta, mas é uma realidade. O terrorismo, a guerra, são meios criados para a diminuição da população, para praticamente cumprir o que está escrito. Eles implementaram, isso é a nível mundial. Quando mais sacrifício de pessoas inocentes, melhor. Quando mais sofrimento para o ser humano, melhor para eles. Porque as pessoas vão blasfemar contra o Deus do céu. Essa é a intenção. E nessa, estava já aqui em Angola, sim, praticamente, da viagem para Cabinda, em Cabinda tinha alguns missionários foram lá para pregar a palavra de Deus. Só que um cristão consagrado é uma ameaça para um país que é governado por eles. Só uma pessoa consagrada a Deus é uma ameaça para aquele reino. Então, estas pessoas que foram para lá praticamente enviaram alguns mensageiros, alguns feiticeiros para impedir a presença deles lá, mas não conseguiram. Então, numa noite, o Espírito diz, olha, vamos para... É teu mandado, vamos para Cabinda. Você? Sim. Okay. De viagem para Cabinda... Foram como aí para Cabinda? Ok, fui transportado. Eles transportam, os anjos transportam. Okay. É simplesmente você fechar os olhos e eles transportam. Okay. No fechar e abrir de olho, você está no local. Porque na Índia também foste assim. Eu estava a querer perguntar isso. Foste assim na Índia. Mas voltamos em Cabinda. Sim. Foi lá em Cabinda. Antes de eu mesmo chegar... praticamente, eu e os espíritos, antes de nós chegarmos, essa casa estava iluminada. Estava iluminada com uma grande luz, e quem estava por cima dessa casa era um ser que emitia luz própria. Ele tinha luz própria, mas eu conhecia a estrutura de anjos. Ele não era anjo, porque ele não tinha asa, mas ele tinha luz própria, e só a sua beleza, praticamente, o seu caráter, a sua beleza, encantou o meu ser. Não resistimos àquilo, tivemos que regressar, porque ele dizia assim, não as toque, porque essas são as minhas joias preciosas. Ele disse, não as toques, essas são as minhas joias preciosas.
Disse praticamente aos missionários que estavam acampados. Então nós regressamos. Ao regressar para casa, eu perguntei para os espíritos, quem é aquele? Eles disseram que aquele é o nosso maior inimigo. O nosso maior inimigo. Eu queria, dentro de mim praticamente, eu não posso manifestar a eles sentimento de que eu estou triste com eles. Okay. Mas dentro de mim, ele não pode ler os meus pensamentos. Os espíritos. Até o próprio Lúcifer também não pode ler os meus pensamentos. E ele também não está em todo lugar, simplesmente está num lugar específico. Então, eu comecei a pensar, comecei a criar curiosidades, começar a nascer dentro de mim desejo de conhecer aquele ser, querer vê-lo e conhecê-lo pessoalmente. Quem é aquele? Quem é aquele? E queria saber, praticamente em mim também começaram a nascer desejos, pensamentos que eu nunca tinha, desde que eu tinha nascido até aquele momento. Então, queria conhecer, curiosidade, ansiedade. E uma vez apareceu um jovem chamado Bem-vindo Lara, da Igreja Adventista do Sétimo Dia. E ele começou a pregar da palavra de Deus. Só que ele pregava da palavra de Deus, também falava da minha vida. É como se fosse alguém que contou a ele a minha vida. Eu praticamente dizia, eu ficava atento para ouvir o que ele estava a dizer, mas os meus espíritos ficavam agitados, porque não tinha que ouvir cristão verdadeiro. Eu não podia ouvi-lo a falar. E depois de 3 dias, estava agora na minha casa, com aquela ansiedade de querer conhecer aquele ser. Estava deitado, os feiticeiros não dormem quando estão deitados. De repente, eu estava deitado no meu leito e fiquei paralisado. E os espíritos foram expulsos. Apareceu uma luz lá no quarto que estava a iluminar cada vez, aumentava a intensidade. E eu fiquei paralisado. Quando um feiticeiro aparece no quarto de alguém para atacar, ele paralisa todos os membros do corpo humano. Não se movimenta. Só ele não mexe na mente. Ele não tem o poder de mexer na mente, mas eles paralisam todo o corpo, você não consegue se mexer. Ainda que tiver um companheiro de lado para procurar tocá-lo, você não vai conseguir tocá-lo. Então, há uma coisa que sentimos lá ao dormir, assim, os normais. Você está a dormir, de repente sente, não mexe, está a perder ar, depois acorda, começa a respirar. Aquilo também é o trabalho lá? Sim, não são questões normais. Não são, né? Não. Aquilo é trabalho lá do outro lado? Do outro lado. Eles aparecem mesmo, não para ameaçar, eles aparecem mesmo para matar. Aquilo é mesmo... Sim, pois, mesmo porque para você matar. começa a sentir tanto enforcar. Nunca sentiram? Aí em casa vocês nunca sentiram? Começa a mexer e depois acordou ele assim... Aquilo é o trabalho lá do... Sim, Deus não permitiu que você descansasse naquele momento. Então Deus já me safou muitas vezes. Sim. Amém. Sim, eu estava paralisado e não podia movimentar, meus olhos estavam abertos, ele permitiu a minha visão, os meus membros estavam paralisados, o que nós fazíamos agora estava a fazer comigo. Então eu entendi, olha, eu já sei que ele não vai mexer na minha mente. Então comecei a olhar para ele e eu fiz a primeira pergunta, sabe quem eu sou? E sabe de onde vou, sabe de onde vem, para onde vou? Por que eu existo? Qual é a razão da minha existência? Por que o vazio da minha existência continua a perturbar a minha alma? Porque por causa do vazio que existia na minha alma, isso me incentivava cada vez a fazer mal, para procurar preencher o vazio que o ser humano tem, que havia dentro de mim. Isso era impossível. Então comecei a fazer pergunta neste ser. Só que esse ser, como é que eu dei conta que ele é um ser sobre praticamente alguém superior do que o próprio Lúcifer que eu conhecia? Porque ele lia os pensamentos. Ele começou a responder. Quando ele começou a antes de começar a resposta, ele dizia assim: tenha paz. É como se fossem as palavras dele trouxeram para mim poder. Aquele coração que era frio e escuro foi retirado. E o que aconteceu? Eu tive paz desde aos meus 0 anos até os meus 17 para 18, foi naquele momento a primeira vez a sentir sentimento de paz e alegria verdadeira. Ficaste 18 anos? Sim. Na feitiçaria. Na feitiçaria. E naquele momento eu tive paz. E as primeiras palavras que ele pronunciou foi: eu te criei para algo melhor. Foram as palavras que ele pronunciou. Eu te criei para algo melhor. Em resposta das perguntas que eu fazia para ele. Gabriel, o pastor Cambuembe mandou também uma pergunta para si. Vamos só ver rápido, estamos a ficar já sem tempo. Pastor Cambuembe.
qual é a nova realidade que vive. De facto, como é que ela agora se sente. Porque, e se não se sente perseguido, ou os outros, não, os antigos companheiros não se sentem traídos com a sua conversão. É verdade que essas batalhas existem, essa perseguição vai acontecer, mas o que eu tenho que dizer para ele é que ele tenha coragem, tenha força, porque agora o maior inimigo é de facto aqueles que ficaram neste mundo das Esse mundo das trevas, né? Certo. Como é que te sentes agora? Pela graça de Deus, depois do meu encontro com Jesus, até mesmo ele me prometeu que eu teria tribulações, ok? Que eu não teria praticamente os mesmos privilégios que eu tinha no outro mundo, mas todavia ele estaria comigo em todos os momentos que eu clamaria em seu nome. Okay. Isso tem acontecido. Depois da minha conversão, depois do meu encontro com Jesus, a perseguição começou do outro lado. Um feiticeiro, praticamente um satanista. Existem coisas que só eu podia ver, ok? Se existem coisas que eu podia ver e uma pessoa normal não podia ver. Então, essas coisas aconteciam. Depois da minha conversão, eles apareciam. Estamos assim juntos, eu estou a vê-los. Eu estou a ver essas pessoas, mas o meu irmão que está aqui como companheiro não consegue vê-lo. Mas, Gabriel, hoje assim, bom, já mudaste, já tens outra vida, e isso duvida quem quiser, né? A conversão é tua com Cristo. Com certeza. Mas você consegue, dentro, assim, no dia a dia, já mudando, você consegue, pelo comportamento, consegue ver que esse camarada está ligado a outro mundo? Com certeza. Ah, é? Sim. E as igrejas estão cheias dessa... Praticamente falando de igreja, eu não gosto da verdade relativa. Eu detesto a verdade relativa. Porque é uma verdade que me ensinaram no outro mundo para nós praticamente ensinar outras pessoas. A verdade relativa. Okay? É uma verdade praticamente que depende de tempo, espaço e indivíduos. Ok. Nós não podemos ensinar a verdade absoluta. A verdade absoluta é Jesus. Ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus é a verdade absoluta. Mas você não podia denunciar esses, assim, tipo, aquele estão nesse mundo e não dá para eles denunciar na polícia, não sei o quê. Isso não funciona? É o seguinte, o sistema político pertence a ele, o sistema religioso também pertence a ele. Nós estávamos a falar até do que é da Hollywood. A Bíblia até fala o Apocalipse capítulo 12 fala de uma determinada igreja que tem a sua origem, em Cristo, e depois também tem o seu fim. Nesse mesmo capítulo, começa e termina a história toda da igreja, desta mulher que Apocalipse 12 fala, e também temos o Apocalipse praticamente 17, onde fala de uma outra mulher que é considerada de Babilônia. Babilônia é um falso sistema de adoração. Babilônia não podemos falar simplesmente como uma determinada igreja fulana, não. Babilônia é o falso sistema de adoração. Que começou mesmo a partir de quem? De Caim como fundador. Mas dá para eles queixar, eu pergunto. Não. Mesmo se eu chegar lá e dizer, não tem olha, como. Aquele camarada parece que está metido no mundo lá do ocultismo. Não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada. Aquela pergunta que eu fiz do mar, para terminarmos já. Sim. As pessoas que vão no mar fazem aí umas operações, porque não, entrei no mar, viajei, levei. Aquela conversa que ouvimos do mar, aquilo procede, é verdade? Não é verdade? É um mundo espiritual. O ser humano foi criado para viver na dimensão física. Ele também se limita na dimensão física e tudo que é físico. Mas os anjos foram criados para viver na dimensão espiritual. Mas quando estes anjos se manifestam às pessoas que são físicos, praticamente eles levam as pessoas. Essas pessoas entram em contato com os espíritos e eles passam a viver na dimensão espiritual. Já não é uma pessoa normal. Por isso que, às vezes, quando você está na tua casa, de repente assusta que alguém apareceu. Do nada, portas fechadas, casa trancada, mas do nada ele apareceu. Não é ele, foi transportado. Ele está vivendo na dimensão espiritual, está vivendo na dimensão dos anjos. Então, ao viver esta vida, neste mundo que está se referindo ao mar, uma pessoa normal não pode viver no mar. Gabriel, então, vive-se na dimensão espiritual. Agora, fiquei já assim também a tremer. Como se proteger disso tudo? Para eu ficar tranquilo. Como se proteger, Gabriel? Para terminar já.
Como proteger-se disso? É simples. Deste mundo todo, como ficar protegido? Que eu posso dormir em paz, posso estar tranquilo, ninguém vai entrar aqui, a porta está fechada. Como se proteger disso? Sim, a nossa única salvaguarda é estarmos aos pés de Cristo. É como se fosse fazermos uma comparação quando alguém está a dar corrida no gafanhoto. E esse gafanhoto sobe numa pedra, depois da pedra sobe praticamente na cabeça de um leão. A pessoa que está a dar corrida no gafanhoto, será que vai se aproximar do gafanhoto? Vai conseguir pegar o gafanhoto? Não, no leão não. O que ele vai fugir? Ele vai fugir não vai fugir o gafanhoto, mas vai fugir o quê? A presença do leão. Então, por que ele vai ter? Ele sabe que o leão pode consumir, ele pode devorar esta pessoa. Então ele vai fugir não por causa do gafanhoto, mas vai fugir por causa do leão. Assim também, quando Satanás e os seus demônios vão atrás de nós e nós nos escondemos aos pés de Cristo, eles não vão fugir de nós, ele vai fugir quem? A Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é o maior de todos. Amém. Para terminar? Sim, um abraço para a família toda praticamente, para todos os crentes fiéis e para também aqueles que uma vez foram meus amigos e eles sabem que estão neste mundo, têm medo de sair. Saiba que o medo é o inimigo de quem? Do nosso encontro com Jesus. Ok. Não tenha medo, simplesmente creia.